Olá, pessoal, uma boa noite a todos. Vamos começar mais uma apresentação da Conecta Business, tá? Seja muito bem-vindo. Eu garanto para você que eu vou ser bem objetivo. Agora são 21 horas e 6 minutos e nós vamos terminar pontualmente às 22 horas, tá? Então, preste bastante atenção. Parabéns para você que entrou no horário. E no final, pode ser que a gente ainda libere, dependendo do tempo, para que possa responder aí as dúvidas de cada uma das pessoas, tá? Bom, quem vos fala é Miro Lopes. Eu sou uma das pessoas responsáveis pela criação da Conecta Business. E uma das perguntas que roda muito na cabeça das pessoas é, né, o que é a Conecta Business? Muita gente quer saber o que é a Conecta Business. E nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Então, deixa só eu aceitar esse pessoal aqui, porque depois eu não consigo aceitar mais ninguém, né? E vou dar continuidade, até porque para quem entrou, entrou, quem não entrou, entra na próxima. Então, Conecta Business, na verdade, é algo diferenciado que foi criado para que pudesse trazer algo diferente na vida das pessoas, tá? Esse conceito da Conecta, ele nasceu juntamente comigo, e primeiramente eu e meu sócio, que é o Felipe Alexer, quando nós, na verdade, estávamos procurando um negócio legítimo, tá? Provavelmente você que já está aqui, se você não é ainda, não faz parte do Conecta Business Club, com certeza você já fez parte de algum modelo de negócio na qual você trabalhou ali ou colocou algum dinheiro e aquele negócio no final acabou não dando certo. Isso aconteceu comigo também. E a partir daí nós começamos a procurar um negócio que tivesse um produto, tivesse um serviço que realmente funcionasse. Nós não encontramos isso. Nós também procuramos um conceito aonde dentro desse negócio o dinheiro ficasse 100% na mão das pessoas e não ficasse na mão de uma empresa. E, infelizmente, nós entramos em lives, em reuniões, e não encontramos esse modelo de negócio. Baseado nisso, nós começamos a construir, né, o que nós temos hoje, que é o conceito da Conecta Business, aonde nós não somos uma empresa, nós não somos um projeto, nós não somos um sistema de ajuda mútua, nós não somos um sistema de smart contract, né, como as pessoas têm por aí, nada contra isso, mas nós somos um clube aonde nós conectamos as pessoas diretamente no mercado, simplesmente dessa forma. Então, você pode ser um membro, você pode ser um afiliado, você pode se transformar num membro afiliado e parceiro, independente se você é pessoa física ou jurídica, e dessa forma você vai poder desfrutar, por exemplo, do Conecta Academy, do SAT e também do Conecta app, independente do seu grau de conhecimento, que o nosso modelo foi criado mesmo para aquelas pessoas que têm pouco conhecimento no mercado, tá? Agora, quem são os criadores? Um deles sou eu, que vos fala, Miro Lopes, como eu falei para vocês. Meu nome, na verdade, é Delmiro Lopes Santana. Eu sou trader profissional desde 2015, eu vivo do mercado, eu opero todos os dias, praticamente sempre tenho meu sistema de operação. Quando a gente fala opera todo dia, não significa que eu abro ordens todos os dias no mercado, mas todos os dias eu estou na frente da tela e eu já faço isso desde 2015, né? Rigorosamente, eu só aperto o botão quando realmente é para apertar, já calculado ali o tanto que eu quero lucrar e principalmente o tanto que eu quero perder naquela operação. A maioria das pessoas hoje, quando elas dizem que é trader, ela não sabe nem o tanto que ela vai arriscar no mercado. É por isso que a maioria não tem disciplina e não consegue se manter. Me aprofundei na blockchain, né? Fui para Londres, especializei nesse mercado, me transformei dentro da indústria do marketing multinível, na qual fazem já agora 26 anos dentro desse mercado, que está 25, mas é 26 anos agora em 2026. E dentro disso a gente estudou um pouco sobre a PNL para entender um pouco a mentalidade das pessoas, né, como que funciona o ser humano, algo que eu aconselho a qualquer pessoa estudar também. Depois o nosso segundo sócio, que é a pessoa, uma das pessoas mais importantes aqui dentro, é o Narciso Saraiva, conhecido como NASA.
um empresário de sucesso. Ele está aqui próximo de mim, em Balneário Camboriú, nós estamos juntos aqui, na qual o NASA, só para você ter uma ideia, né, ele já teve, na verdade, chegou a ter 3 franquias da Rinodê, né, as 2 maiores franquias da região aqui era dele. Ele é uma pessoa tão bem sucedida que ele chegou a dar consultoria para outras empresas internacionais e construir estrutura para eles, ok? E o NASA, ele cuida hoje da parte, vamos dizer assim, da parte técnica do nosso negócio. Depois nós temos o nosso terceiro personagem, que é o Philippe Alexer, um francês. A gente fala um francês, mas ele é brasileiro, porque está há mais de 22 anos, casado com brasileira, tem 2 filhos. E automaticamente esse camarada, eu tenho um respeito muito grande por ele, porque um pouco do que eu sou na indústria eu devo a ele, né? Eu acho que você não chega a lugar nenhum se você não tiver um mentor, mas você tem que ter um mentor e ao mesmo tempo seguir à risca aquele que o seu mentor faz. E quando eu comecei a seguir, sem hesitar, o que o Felipe colocava para mim, o meu resultado ele mais que triplicou dentro da indústria, né? Só para você ter uma ideia, o Felipe ele já chegou a construir organizações de mais de 350 mil pessoas. Ele trouxe o marketing digital para o Brasil, isso em 2011. Antes de 2011, ninguém sabia o que era marketing digital no Brasil. Felipe também é fluente em 5 idiomas e é responsável hoje pela expansão do nosso negócio a nível internacional. Hoje, graças a ele, né, graças principalmente a ele, nós já passamos de 59 países e hoje nós falamos hoje um pouco triste, um pouco com alegria. A maior fatia do nosso mercado hoje não é o Brasil, é lá fora. O negócio iniciou aqui no Brasil, mas lá fora, né, iniciou depois e o pessoal está voando muito alto por vários fatores. Um deles é poder aquisitivo, a visão do mercado, né, muda, então tudo isso a gente sabia que ia acontecer. E o Brasil ele vai crescer também muito, mas a gente sabe que o Brasil é sempre atrasado. O brasileiro, na maioria das vezes, a ficha dele só cai no final, né? Ainda bem que você está aqui, a sua ficha já caiu. Então vamos lá. Só para você entender um pouco mais, quando nós criamos esse negócio, nós entendemos que 99,9% das pessoas não conseguem operar, elas não têm tempo. Aqueles que tentam operar, mais cedo ou mais tarde eles vão quebrar, porque ele vai querer já viver de início do mercado. E eu te falo, se você acredita que você vai começar a operar no mercado, a não ser que você tenha uma condição financeira muito boa e você seja um cara autodidata, mas eu já vou dar os números para você. Se para você começar a ser consistente no mercado, precisa pelo menos de 3 anos. Então, imagina, se você começar agora a operar, daqui 3 anos para você poder viver do mercado. A média é de 3 a 5 anos para você ter uma consistência no mercado. Então, o trader mesmo, para falar que é trader, ele tem que ter em média de 3 a 5 anos de tela. E aí nós criamos o nosso conceito aonde você não precisa ficar na frente da tela do computador, você não precisa saber operar. Lógico que o cara que opera, ele faz algo além, né, das pessoas comuns, mas o que nós criamos é 100% automatizado. Por quê? De certa forma, o nosso sistema tira até o trauma das pessoas do chamado stop loss, né, que muitas vezes ele chega a 30%, 40%, e tem pessoas que acabam perdendo a sua conta do dia para a noite. Então, o nosso sistema ele tira tudo isso de você. Ele te dá total tranquilidade, total paz. Você não precisa fazer tarefa. Você não precisa fazer coisas nenhuma, a não ser o passo inicial, que é fazer a instalação. E depois, a partir daí, você já vai fazer o seu planejamento. Você não vai demorar 3 anos se você fizer um planejamento fazendo seu reinvestimento. E logo, logo você vai estar vivendo de fato de renda e do mercado. Então, com essa visão, a gente tem a plena convicção que nós vamos ser o maior ecossistema a nível internacional e dessa forma nós sabemos que vamos mudar a vida de milhares de pessoas, tendo dessa forma o foco principal as pessoas, né, para que as pessoas possam cada vez mais ter a consciência de que o mercado existe como você viver dele, mas desde que você respeite o mercado.
porque o mercado é sempre soberano, e principalmente um crescimento sustentável. E quais são os mercados que a gente atua? Bom, nós temos o prazer de dizer que nós operamos em qualquer mercado. O mercado Forex, que é o maior mercado do mundo, hoje movimenta 6,6 trilhões de dólares. O mercado de cripto, né, que é o mercado que está em ampla expansão. O mercado novo, que começa o seu ali em 2009, na verdade. E até mesmo as bolsas de valores, né? Nós temos as bolsas também, tanto no Brasil como fora do Brasil. E todos esses mercados, o sistema ele roda de forma automática. Então, qual que é a sua única preocupação ao entrar dentro da Conecta? Basicamente é duas. É você cada vez mais aumentar os valores da sua conta, né? Ou seja, obviamente a pessoa que entra num sistema que gera renda passiva, vamos dizer assim, o objetivo dela é um só, é viver do mercado. E para que você possa viver do mercado, você tem que fazer agora o quê? Você tem que criar uma estrutura e você está constantemente reinvestindo. Então, é isso que vai te dar segurança. O que vai te dar liberdade financeira é você deve matar a galinha dos ovos de ouro. Pelo contrário, você tem que multiplicar essas galinhas para que cada vez ela possa aumentar mais. E esse é o segredo. E depois, obviamente, caso você queira acelerar o processo, você convidar pessoas. Então, quais são os mercados que você vai operar? Você vai ter o privilégio. Você vai ter vários mercados, mas o mercado, como nós falamos, que é um mercado soberano, é o mercado Forex. Então, nós temos parceiros que a gente avalia, né, que é os melhores parceiros para você poder participar. Você pode abrir a sua conta, todo o modelo nosso, como eu falei no início, o dinheiro sempre fica na sua conta, como no caso da corretora RoboForex, da Vantage, que a gente vai liberar, mas principalmente o mais importante, você vai lucrar no mercado centralizado. O que é um mercado centralizado, Miro? É um mercado que existe um controle, que existe alguém por trás controlando esse mercado, que é o mercado Forex, por mais que é o maior mercado do mundo, ele é controlado. Ou seja, você depende de uma corretora para poder participar. E essa corretora, mesmo ela estando muitas vezes num local chamado um local neutro, outros chamam de paraíso fiscal, ainda assim pode gerar problema. Agora, lucrou nesse mercado, você tem que tirar uma parte do seu capital dali e colocar na onde? Na Web3, e aí entra o Conecta Crypto. Por isso que o Conecta Crypto ele é o produto principal, ele é o produto ideal hoje para que você tenha liberdade. Por quê? Porque através do Conecta Crypto, você vai poder desfrutar da Web3 e vai desfrutar de uma rede descentralizada, ou seja, que não é controlada por ninguém. Uma rede que você pode a qualquer momento entrar lá dentro e fazer, né, as suas operações, as suas transações, sem você depender de ninguém, mesmo que você não saiba fazer, entrar dentro da blockchain. Por quê? Porque nós vamos te dar mecanismo para isso, né? Primeiro, porque você mesmo começando como leigo, você vai poder participar do Connect Academy, uma academia. E aí o legal o que que é? Que dentro de uma academia você vai se preparar para que você possa aí sim operar no mercado Forex. Você possa saber o momento certo de abrir uma operação. Você vai saber analisar um gráfico. Você vai saber qual moeda comprar. Você vai saber se é interessante você entrar naquela moeda e o momento de sair. A prova disso foi há alguns dias atrás, agora, que a gente estava esperando esse lançamento, né? E nós fizemos aí, ainda ajudamos várias pessoas que foram inteligentes. Nós fizemos aí 500, 600% em 24 horas, né? E isso você consegue fazer desde que você tenha um conhecimento. E o Conecta Academy ele foi criado para isso, tá? Depois tem o SAT, como eu estava falando. O SAT ele te dá a tranquilidade de tirar toda a emoção, toda a preocupação de operação, que na verdade não é um robozinho, como as pessoas acham que é, mas é uma sequência de algoritmos matemática, de inteligência artificial que opera diretamente na sua conta. Isso que é o mais importante, ou seja, aqui dentro do nosso modelo de negócio,
você não coloca dinheiro na Conecta Cripto. Você não está fazendo parte, vou repetir, você não está fazendo parte de um projeto, porque um projeto é algo que está sendo projetado, né? Você não está fazendo parte de uma plataforma. Uma plataforma ela pode sair do ar. Você simplesmente está usando a nossa tecnologia para operar para você. E essa tecnologia, ela sai de graça. Como assim, Miro? Presta atenção até o final que você vai entender. Agora, essa tecnologia, ela roda dentro da blockchain, ela roda em qualquer mercado, mas principalmente na blockchain. E aí eu te pergunto, você sabe mexer lá? A maioria não sabe. E por isso nós desenvolvemos, nós estamos aí sim, em constante desenvolvimento, uma interface que nós chamamos de Conecta app, que ajuda você que é leigo a dar os seus primeiros passos dentro da blockchain. Porque através do Conecta app você vai poder desfrutar, né, de infinidades ali de informações que são filtradas para você. Mas tudo isso de uma forma automatizada. Tudo isso, como eu falei, graças ao SAT. O SAT, como eu falei, ele opera em qualquer mercado e a assertividade dele é de 90%. Uma outra coisa que você tem que ter na cabeça é o seguinte: se você acredita que você vai entrar no mercado financeiro e você vai chegar, que nem as pessoas falam por aí, que você só vai ter lucro, 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 lucro e nunca vai ter uma perca, eu sinto muito em te dizer que era a mesma coisa de você acreditar. Vamos imaginar que você goste do sol e você acreditar que nunca mais vai chover. Ou que você acredita que só vai existir dia e que não vai existir noite. O mercado financeiro, ele é feito de momentos, de altos e baixos. O mercado financeiro não é engessado. É por isso que a maioria das pessoas não consegue operar. Porque o que acontece? Um erro gravíssimo que as pessoas cometem no mercado financeiro, e eu como trader posso dizer, é a pessoa criar uma meta fixa para ela. Tipo assim, a pessoa fala, eu vou fazer 5% ao dia e vou parar. Eu vou fazer 2% ao dia e vou parar. Não, tá errado isso daí. Porque você tem que acompanhar o mercado. Vai acontecer dias que você pode atingir aquela meta, vai acontecer dias que você vai fazer mais do que aquela meta que você estabeleceu, vai acontecer dias que você vai fazer abaixo daquela meta e vai acontecer dias que você vai perder. E você tem que aceitar a perca. Por isso que a perca tem que ser calculada. É diferente do que você vê aí fora. E isso você só vai encontrar dentro do nosso modelo de negócio. O resto por aí, eles vão te vender ilusão, né? Te vender algo que encha os seus olhos para que você possa colocar o seu dinheiro, e uma vez que você colocou o seu dinheiro lá, você nunca mais consegue tirar. Aí você começa agora a rezar e pedir lá para Deus ou para naquilo que você crê, para que dê tempo de você tirar o seu capital. Aqui não. Aqui você tem tranquilidade, você tem segurança, você tem liquidez, mas existe risco. Repito, existe risco. Não existe um negócio 100%, porque o dia que existir um negócio 100%, essa pessoa vai controlar o planeta Terra. O dia que tiver uma ferramenta, tiver um sistema que ela é 100%, você pode ter certeza que você agora vai ser, por exemplo, mais poderoso do que os caras mais ricos do mundo. Por isso que não existe 100%. Existe 90%, existe 80%, 70%, mas 100% não, tá? Mas o mais importante de tudo é, existe o que é algo que você tem que fazer para ontem se você não fez ainda, que é o quê? Aprender sobre a Web3, aprender sobre o que é uma blockchain. Antes de você colocar o dinheiro, você tem que aprender. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagine que você é um agricultor e você está começando agora. Você vai chegar lá e você, simplesmente do nada, só porque você tem dinheiro, e aí você olha para o lado ali, você vai comprar terra, você olha para a fazenda do lado, você compra uma fazenda, tem uma fazenda do lado, outra do outro, você vê uma cheia de soja e você vê outra cheia de milho. Você acredita que você vai chegar naquela fazenda que você comprou só porque você tem dinheiro e você vai conseguir produzir igual a fazenda do lado?
seja de milho ou de soja, se você não entender as regras, você vai perder do mesmo jeito. Por quê? Porque não se trata só de dinheiro, se trata de conhecimento. E o mais importante, liberdade. O mais importante, liberdade. Vou dar um exemplo aqui, para você entender de uma forma muito simples o que é o Web3. Todos nós aqui temos um CPF, ok? Falando no caso do Brasil. Fora do Brasil, você tem o Tax ID, os documentos, que é a mesma coisa. Mas todo mundo é numerado dentro do sistema centralizado. É assim que funciona o sistema centralizado. E todos nós, ao transacionar valores, nós dependemos de uma coisa chamada sistema bancário, seja no Brasil ou fora do Brasil. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: se todo o valor que você tem hoje, que você acha que é seu, lá no banco, você acordasse do nada e do nada aparecesse uma mensagem: sua conta foi bloqueada, entre em contato com, entre em contato com o sistema. Veio uma ordem do governo federal e mandou bloquear tudo. A pergunta que eu faço para você, o que que você faria? Ia resolver você trabalhar? Você não ia nem ter dinheiro para trabalhar, principalmente hoje, na era digital, né? E esse está sendo o maior erro das pessoas. Não o erro de quem já está dentro da Conecta Cripto, mas é o erro das pessoas lá fora. Por quê? Porque as pessoas lá fora, elas estão tão assim anestesiadas que elas não estão enxergando esse erro básico. Qual que é o erro básico? Você levantar todos os dias e trabalhar por um dinheiro que não é seu. Trabalhar por um dinheiro que você não tem controle, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Porque se esse dinheiro ele é controlado pelo Estado, controlado pelo governo, a qualquer momento ele pode falar assim, ó, esse dinheiro agora não é mais seu. E você não tem o que fazer. Vou dar um outro exemplo, a casa que você mora, o carro que você tem, ou o carro que eu tenho, a casa que eu moro, é minha? Não. Se fosse minha, eu não pagava imposto. Não faz sentido você comprar algo para você ficar pagando. Então, isso não é seu. A única coisa que é sua é aquilo que você tem nas suas mãos, você tem o controle. E isso você só consegue através da rede descentralizada. Você só consegue através de ativos que não são controlados, que não tem uma empresa por trás. É disso que nós estamos falando. Então, a Web3 ela foi criada para libertar as pessoas. Antes de você pensar em ter lucro, antes de você pensar em acumular valores, você tem que pensar onde você vai deixar esses valores. Como é que você vai gerir esse recurso? Você vai confiar em quem? No banco? No governo? No Estado? Numa instituição financeira? Numa plataforma? Não. Você tem que confiar somente em você. Você não deve nem confiar em mim. Você tem que confiar em você. Esse é o diferencial do que está acontecendo nesse momento. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar. Um momento ímpar. Nunca foi tão importante você agora se preocupar com a sua liberdade. E se preocupar com a sua liberdade significa você saber que você tem controle sobre os seus ativos. Então, isso acontece dentro da Web3. A Web3 ela tem várias redes, várias. E uma das redes que tem lá chama-se Rede Polygon, que é uma rede muito grande, uma das maiores. Hoje ela detém 19% de todas as blockchains, 19% é dela, mas tem outras também. E foi a que nós escolhemos para que a gente pudesse trabalhar, porque a taxa é muito barata. E detalhe, uma blockchain é quase impossível ela ser violada. A chance é muito baixa de ser hackeada, mas existe uma pequena chance sim. Mínima, mas como lembra que eu falei, não existe negócio 100%. Só que é muito mais seguro do que o banco, muito mais seguro do que qualquer plataforma, do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Porque é feito através de criptografia, a própria rede que faz a validação. E é por isso que lá dentro dessa rede nós criamos
o nosso token. E o nosso token hoje, para nós, é o elemento mais seguro que tem para que nós possamos utilizar a nossa tecnologia. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque muitas pessoas, é por isso que eu falo, quem não estuda, ele acaba comprando narrativa das outras pessoas. O que que você acha que é mais seguro? Um CBC, ele está pareado ao dólar, ao SDT, que é o Tether. Mas você que está aqui pela primeira vez, com certeza você já ouviu falar do SDT. Provavelmente, se eu perguntar para você o que que é mais seguro para você, você ter o SDT ou você ter o CBC? E eu tenho certeza que você vai falar para mim que é o SDT. E eu te falo que, no sentido de segurança, o CBC é mais seguro do que o SDT. Agora, obviamente que o SDT é muito mais transacionado. E pelo fato dele ser mais transacionado, aí entra um outro risco. Quando vai haver um ataque, imagine que agora vai atacar uma rede. Você acha que o hacker vai procurar uma rede que ela não é tão disseminada, uma moeda que não é tão disseminada, ou vai procurar aquela moeda que é mais disseminada? Obviamente, então aí você já começa a ver a diferença. Então, o SDT é muito bom, é excelente, mas ele é mais visado, ele está mais em evidência. Os hackers vão querer muito mais o SDT, porque eles não sabem, aliás, eles não têm nem como trocar o CBC. O CBC, existe um lastro nele e ele está aqui dentro protegido. Uma vez que saiu para fora, a gente até prefere que você deixe o CBC e leve o SDT. Sabe por quê? Vamos imaginar agora que você tenha lá a sua carteira, você foi lá na MetaMask, você foi na Trust Wallet, carteiras descentralizadas. Não estou falando de abrir numa plataforma, não. Presta atenção que eu vou falar para você aqui agora. Talvez ninguém nunca falou isso para você da forma que eu vou falar agora, tá? Quantos de vocês aqui ouviram falar que uma moeda, uma carteira descentralizada, ela é segura e que ninguém toma as suas moedas? Todo mundo já ouviu falar isso, ok? Mas eu digo para você que se você usa o SDT, independente da carteira que você tem, eles conseguem tomar esse USDT de você. Porque aí entra aquela conversa que eu falei lá no início, porque o USDT, ele faz parte de uma empresa, é da Tether. A Tether é uma empresa. Então, se o governo ele entender por A e mais B que você, que aquele valor que seu que está lá, ele não quer mais que você tenha aquele valor, ele simplesmente emite uma nota para a Tether, pega o seu endereço, descobre a sua carteira, pega a sua carteira, mesmo sendo descentralizada, envia para a Tether e fala: olha, eu quero que bloqueie essa carteira. E todos os USDT que tem naquela carteira sua vai ser bloqueado. Com um detalhe: todos os USDT, mas o CBC que tem lá dentro não tem como bloquear, porque nós não vamos bloquear seu USDT, o seu CBC, mas o seu USDT vai ser bloqueado. Da mesma forma, pode acontecer com as nossas carteiras. Então, para nós, o risco de estar com o SDT é um risco muito grande que a gente não quer correr. Por isso que a gente prefere operar, um dos motivos da gente operar com o CBC. Um dos motivos da gente ter a nossa própria moeda. Porque nós não queremos cometer o mesmo erro de confiar em ninguém. Mas quem quiser, fica à vontade. Você pode, a hora que você quiser, transformar o seu CBC em USDT, mas lembre-se, existe um risco de tomar os seus USDT, mas não existe o risco de tomar o seu CBC. Então, aqui, eu já começo a mostrar para você um diferencial do que é o nosso negócio. Segundo ponto, o CBC ele está atrelado a 21 algoritmos matemáticos que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana e com uma equipe por trás. Essa moeda, nós optamos em deixar ela no mesmo valor do USDT. Mas eu pergunto para você, qual moeda que tem mais valor? Uma moeda que tem um sistema que opera, que tem um algoritmo por trás, tem uma equipe de programador, ou uma moeda que não tem nada disso?
Não precisa ser muito inteligente para saber a resposta. Então, nós sabemos o valor e sabemos aonde a nossa moeda vai chegar. Entende? Mas você pode, a qualquer momento, trocar o CBC pelo SDT e o SDT por CBC a hora que você quiser. Ok? Bom, além disso, existe toda uma estratégia que você vai poder pegar o CBC e utilizar ele como você utiliza o real hoje e as outras moedas. Você vai poder fazer isso de uma forma bem tranquila. Nas redes de supermercado, shopping, dentro de uma estratégia, conforme o crescimento da comunidade, você vai poder utilizar. E com isso, eu quero dizer para você que o CBC ele vai subir o preço dele. Vai existir uma subida de preço e detalhe, uma outra coisa que nós não temos interesse, colocar, por exemplo, a nossa moeda em sites centralizados, como CoinMarketCap, como dentro de Binance, dentro dessas corretoras. Nós não temos interesse de levar o nosso negócio para dentro do mercado centralizado, porque não faz sentido nenhum a gente falar sobre a Web3 e a gente levar o nosso negócio para dentro da Web2. Não tem lógica isso. Foge totalmente dos nossos princípios. Então, nós temos um negócio que não é ilegal, não é pelo fato da gente estar na Web3 que o nosso negócio é legal, pelo contrário, é 100% legalizado, mas é 100% descentralizado. 100% descentralizado. A única forma de você usar a nossa tecnologia é essa. Essa é a regra. Você tem que ter a moeda CBC e quando você tiver a moeda CBC, automaticamente você pode desfrutar desses algoritmos. E aí você pode ir lá na sua conta, colocar por exemplo, 100 CBC para rodar, ok? Esse 100 CBC, ele vai rodar para você, né? E automaticamente o sistema vai começar a fazer operações ali, descontar uma microtaxa, que nós chamamos de taxa de assinatura, que ela começa ali com 0,001. Só que as operações, o lucro que vai dar no final do mês, sempre vai ser maior do que as taxas. Então, lembra quando eu falei que você utiliza de graça? Você utiliza de graça, porque não sai do seu bolso. Tem gente que entra aqui, quanto que eu vou pagar de taxa? Você não paga nada de taxa, porque a taxa está sendo descontada do lucro, então não está saindo do seu bolso, né? Está saindo das próprias operações, ok? Então, dentro do que você colocou para rodar, a tendência é aumentar cada vez mais. Por exemplo, um conselho que eu daria hoje, Miro, com quanto que eu devo entrar? Com pelo menos US$ 500, tá? Menos US$ 500. Tira aquele negócio da cabeça de entrar com o mínimo. Mínimo é complicado, por quê? Porque quando se fala de investimento, quando você vai procurar um emprego, você vai pedir um salário mínimo ou vai pedir um salário maior? Então, nós estamos falando de rendimento. Obviamente que se você quer testar, você pode testar com US$ 100. Mas falar para você ter resultado é pelo menos US$ 500, ok? E aí, o ideal mesmo é você ter a partir de US$ 1.000, porque a taxinha é um pouco maior, mas o resultado vai ser maior. E o resultado é justamente isso que faz a diferença aqui. Por quê? Porque quando você tem resultado, igual 100% das pessoas têm resultado hoje, eu acredito que é inevitável de você falar para as pessoas. E aí eu vejo que muitas pessoas estão cometendo alguns erros, e é natural porque elas estão cometendo os erros dos negócios passados, né? Eu vou dar um exemplo para você, tá? Imagine você, homem, você teve uma namorada linda, maravilhosa, sua primeira namorada, você conheceu ela, você saiu com ela, né? Viveram aquele momento, aquela paixão, só que de repente você descobre que essa namorada traiu você. Ou você, mulher, você arrumou aquele namorado bonito, né, a primeira paixão da sua vida, vocês namoraram e tal, e você descobre que aquele namorado traiu você. Você largou dele. Eu pergunto para você, você nunca mais vai querer se relacionar novamente? Você nunca mais vai querer saber de ter um relacionamento? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você for falar de Conecta Cripto, é esquecer o passado e desenhar um novo futuro, baseado no resultado que você está tendo aqui.
Se for para você falar de passados, tem que falar do seu passado recente da Conecta Cripto. E aí eu aconselho você a fazer o seguinte: se você ainda teve uma experiência negativa em outro negócio, que muitas vezes acontece, aí você tem que usar a Conecta Cripto para poder restaurar a sua credibilidade. Porque a Conecta Cripto ela tem feito isso, ela tem restaurado a credibilidade de pessoas que, assim como eu, que foi enganado em outros negócios no passado, e eu restaura como? Com resultado. Com resultado. Por exemplo, a Conecta Cripto, ela depende da entrada de pessoas? Sim ou não? Para quem está aqui no nosso negócio, vai digitar para mim. Digita para mim, por gentileza. Você que já está na Conecta Cripto, para você ter os lucros que você teve, precisou alguém, você precisou convidar alguém para isso? Não. Aqui a indicação não é obrigatória. Mas, obviamente, que quando você está tendo resultado, e o resultado ele acontece na primeira semana, no primeiro mês você já vê o resultado, e aí sim você vai mostrar o resultado, você vai testemunhar. E aí que as pessoas estão errando. Por quê? Porque quando você vai falar para outra pessoa da sua forma que você acha que é o certo, você está errando. Porque assim, só tem uma forma de você fazer a pessoa enxergar o nosso negócio. Você conhece algum outro modelo de negócio que 100% das pessoas está no resultado, está com resultado positivo? Qual modelo de negócio hoje na internet, dentro da Web3, em smart contract, que 100% das pessoas estão no lucro? Quem se arrisca aí a me mostrar um modelo de negócio que 100% das pessoas estão no lucro? E detalhe, essas pessoas podem a qualquer momento, sem precisar falar com o Miro, com o Felipe, com o NASA, porque aqui não tem necessidade de ter dono de empresa, para chegarem lá, apertar o botão e retirar a sua liquidez. Então, isso é o quê? Isso é um negócio que você tem que apresentar como ele é. Eu te pergunto, se você tiver hoje no banco lá R$ 1 milhão, agora são 21h44, na sua cabecinha, você acha que esse R$ 1 milhão é seu, mas não é. Porque se você chegar lá agora, às 21h44, você vai ver aquele saldo lá de 1 milhão na sua conta, seja o banco mais lindo que for, você não consegue tirar. Você não consegue tirar. Pelo horário agora, às 21 horas, e as novas regras que existem do sistema, que está na segunda fase, se você tiver 50 mil agora, você não consegue tirar. R$ 50 mil, você não consegue tirar. Então, significa que o dinheiro não é seu. Agora, aqui, tanto o lucro como o seu dinheiro você tira a hora que você quiser. Então, estou fazendo uma comparação bem simples. Eu não estou falando mal do sistema. Eu estou falando uma verdade. Eu não estou aqui para denegrir, para falar mal de ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade. Embora eu sei que muita gente vai falar mal do nosso negócio. Mas nós não precisamos disso. Nós trabalhamos com a verdade. Então, quando você pensar em risco, pensa o trabalho seu lá, que você sai para trabalhar todos os dias e recebe aquele dinheiro. Ah, eu vou juntar dinheiro aqui, Miro, para me colocar aí. Cuidado, pode ser que não dê tempo. Se você todo dia, no final do dia, e eu já vi pessoas aqui que são inteligentes estão fazendo isso, no final do dia, se não pegar esse dinheiro e transformar em criptomoeda, você está ferrado. Você que faz parte da Conecta Cripto hoje e não está fazendo isso, você está ferrado. Por quê? Porque cada dia que passa, para você está mais complicado. Agora, a pessoa que não conhece ainda, ela não tem culpa, mas você já conhece. Então, assim, o indicar aqui é opcional. Só que quando você indicar, aí entra um outro diferencial. Você pode lucrar até 50% de uma equipe que você vai construir. Mas detalhe, não é do dinheiro que ela depositou lá para ela mesma. É dos lucros que o sistema gerou. Sabe aquele lucro que o sistema gerou para você? Alguém indicou você e essa pessoa está recebendo 15% no primeiro nível. No segundo nível, que é pessoas que você nem conhece, você recebe 12%.
Foi isso que eu descobri dentro do marketing multinível. Enquanto muitas pessoas, e nada contra, tá tudo bem. Enquanto muitas pessoas ficaram por aí no tradicional, igual eu já ralei no tradicional também, eu já ralei no tradicional. E eu te falo, meu amigo, é a pior coisa que tem, é o tradicional. Agora, a melhor coisa do mundo é você trabalhar em equipe. Sabe por quê? Porque não tem concorrência. Aqui não existe concorrência. O que existe aqui, na verdade, são metas. Enquanto as pessoas deixam de fazer metas aqui dentro e correm lá para o sistema de concorrência. Ele fica lá se concorrendo lá. Por exemplo, o motorista de Uber. Um não é concorrente do outro. O engenheiro que saiu da faculdade. Um não é concorrente do outro. Qualquer profissão que você possa citar lá fora, na sala de aula todo mundo é amiguinho, mas quando saiu lá fora, um vai ser concorrente do outro. O nosso modelo de negócio é o contrário. É por isso que eu amo o sistema de marketing multinível. Por quê? É o sistema mais justo que existe. Quem mais trabalhar é quem mais vai ganhar. Quem menos trabalhar é quem menos vai ganhar. Isso é a regra básica da básica. Agora, os 50% é da forma que você está vendo aí. A pergunta é, quanto que você quer lucrar? Em quantos níveis você quer ganhar? O que que eu tenho que fazer, Miro? Você tem que fazer algumas coisinhas básicas. Básica. Pega o seu telefone e olha para você ver no seu telefone, vai lá no seu telefone e clica assim, ó, lista de contatos. Daquela lista de contato, eu vou ensinar você agora como você vai trabalhar de forma profissional. Pega uma folha de caderno e coloca ali amigos. O significado de amigo é diferente de colega. Então você vai colocar assim, ó. Primeiro, parentes. Segundo, amigos de verdade. Amigo é aquele amigo. Você pode ligar para ele a qualquer momento. Esse é seu amigo. Aí você vai colocar colega. O colega é quem? É aquele cara que se você ligar para ele e falar, ei, eu estou precisando aí de 20 mil. Se ele não te arrumar 20 mil, ele não é seu amigo. Se ele tiver e não te arrumar, não é seu amigo. Ei, eu estou precisando de tal, aconteceu isso, isso. Ele larga tudo e vai te encontrar. E você faz a mesma coisa. Esse é seu amigo, senão é seu colega. E depois você vai colocar conhecido. Você vai pegar a sua lista de telefone e vai colocar ali, ó, quem é realmente os seus parentes, as pessoas que você ama, vai numerar todas elas, vai numerar os seus amigos, vai numerar os seus colegas e vai numerar os conhecidos. Sabe como que as pessoas fazem? Elas começam lá pelo final, lá pelos, entendeu? Pelos conhecidos e muitas vezes até os desconhecidos. Por que será que as pessoas começam da forma errada? É por isso que não tem resultado. Você tem que começar, não, você tem que começar pela pessoa que está mais perto de você. Ah, Miro, mas ele não acredita em mim, não interessa. Você tem que fazer a sua parte, sabe por quê? Porque a primeira vez que eu vendi a minha casa, lá em 2015, e todo mundo me chamou de louco, e eu peguei toda a minha grana e comprei de Bitcoin, as primeiras pessoas que me crucificaram foram meus parentes. Mas eu não estou nem aí. Hoje, todos eles, adivinha com quem que eles vêm buscar aconselhamento, acompanhamento. E tem mais, tem muitos deles que hoje ainda, hoje, a ficha não caiu e não tem nada de Bitcoin. Você acredita nisso? Eles viram eu transformar a minha vida comprando Bitcoin, mas hoje não tem nada de Bitcoin. Tem pessoas que estão aqui com a gente há 7 meses, há 6 meses e não tem nada de Bitcoin. Você acredita nisso? E a gente falando de Bitcoin aqui todos os dias. Mas esse não é o assunto. O assunto aqui é você formar uma equipe muito rápido. Para você ter 5 diretos, é muito simples. Você pode demorar algumas horas, um dia, semana ou meses. A dificuldade é você que vai colocar na sua cabeça. Quer ver? Eu vou perguntar para você aqui agora. Você conhece alguém, você aí conhece alguém que não quer proteger o seu capital? Você conhece alguém que não quer ter rendimento? Tô falando, que não quer, pessoas, você conhece alguém que não quer ter rendimento, que não quer valor, não quer que o seu dinheiro rentabilize? Você conhece aí alguém
que não quer deixar de perder com reais. Então, por isso que eu falo, lembra que eu falei para você? Primeiro, conhecimento. Depois você vai formar equipe. Porque se você for formar equipe sem conhecimento, você não vai conseguir. Mira, eu não estou conseguindo formar equipe. Lógico que você está fazendo da forma errada. Você está fazendo da forma errada. A maioria das pessoas não consegue formar equipe porque ela trabalha da forma errada. Eu te falo, o nosso produto é um desejo que todo mundo quer. Se você fizer da forma correta, eu garanto para você, vai acontecer igual está acontecendo hoje, de pessoas aqui que estão tirando, tem pessoas tirando US$ 10 por dia, que ela trabalhou, US$ 20, US$ 50, US$ 100, US$ 300, tem pessoas tirando US$ 1.000 por dia. Daqui a pouco nós vamos ter pessoas tirando US$ 5.000 por dia, é a nossa meta agora, de US$ 5 a US$ 10.000. Mas você não precisa visualizar tão rápido assim, você tem que fazer o básico. Lembra que eu falei? Pega o seu celular, não ignora o que eu estou falando para você. Pega o seu celular e limpa, porque se aquela pessoa não quer te ouvir e você tem ela como amigo, para que você vai ficar com esse cara no seu celular? Não faz sentido nenhum. Porque você está tendo ele como seu amigo, mas ele não é seu amigo. É melhor você desfazer a amizade ali e tratar, não tratar mal ele, mas ir atrás de outras pessoas que queiram somar com você. Somar com você. E eu te falo, tem muita gente lá fora, e quando eu falo lá fora, eu estou falando fora dessa sala aqui, que daria tudo para ter esse negócio nas mãos. Então, se você formar uma equipezinha aqui, ó, de 15 diretos, e você tiver 400 pessoas na sua equipe, que tem lá cada um a média de 1.000 CBC, que equivale a US$ 1.000, e você tem um volume total de equipe de 100 mil, sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer isso aqui, ó. Hoje, para fazer uma construção dessa, como eu estou te falando, você pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas uma vez que você fez, você pode fazer isso 2, 3, 4, 5 vezes. Mas se você fizer uma vez só, você vai ter um salário de R$ 20.000 por mês. E a pergunta, eu já vou direto ao ponto. Você tem uma renda aí hoje de mais ou menos R$ 20.000 por mês. A pergunta que eu falo para você é o seguinte: você acha que daqui um ano você vai continuar ganhando R$ 20.000 por mês? Por isso que eu falo, não se trata só de dinheiro. Não se trata só de dinheiro. Quantas pessoas que estão aqui na sala, que estão no tradicional hoje, que trabalharam o dia inteiro, ralou o dia inteiro hoje, eu sei como que é isso, na profissão de vocês. Quantos de vocês tiram 20 mil por mês? Que está lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos já nessa profissão e não tira 20 mil por mês. Isso daqui você pode fazer online. Aí a pergunta que eu faço: quantos aqui querem tirar 20 mil por mês? Mira, isso é uma pergunta boba. Todo mundo quer tirar 20 mil por mês. Querer é diferente de poder. O poder está relacionado com a execução. A sua execução é que vai fazer com que você possa chegar nesse nível. Então, você que está chegando agora, você está vendo uma apresentação diferenciada pelo próprio CEO da empresa que construiu algo, um dos CEOs que construiu algo que você não coloca dinheiro na minha mão, você não coloca dinheiro na mão de quem te convidou, você não coloca dinheiro numa plataforma, aqui não tem linha de ajuda multa, aqui não tem negócio de doação, aqui porque não funciona, vai quebrar, não vai dar certo, mas nós criamos algo que funciona. Quanto tempo vai funcionar? Não sei. Se eu perguntar quanto tempo vai durar o Bitcoin, quanto tempo você vai durar? Não sei. Eu não sei quanto tempo, eu não conheço o futuro. O que eu sei é o que nós estamos construindo agora. É o que nós temos, já fizemos até agora. O que eu sei é as metas que nós temos e que nós vamos prosseguir. E para isso nós criamos uma estrutura. Hoje você sabia que você não precisa nem chamar outra pessoa, basta você ir lá no chat da Conecta e você começar a interagir com ele, ele já vai dar a resposta para você. Existe um chat GBT construído do sistema GBT, que hoje tudo é através de inteligência artificial, assim como o nosso sistema.
para que te dê o suporte. Você não precisa ficar em WhatsApp perguntando. Vai lá e pergunta. A resposta vai estar lá. Às vezes, melhor do que a resposta que eu poderia dar, o seu líder pode te dar. Por que que nós fizemos isso? Porque nenhuma outra empresa fez. Mas a ferramenta está lá e a maioria das pessoas não usa. Por isso que eu falo, as pessoas trabalham de forma errada. Então, nós construímos algo que tem um começo, mas não tem fim. Por que não tem fim? Porque está em construção. Agora, a primeira coisa que tem que fazer é dar o primeiro passo. Sabe aquele dinheiro lá que você tem no banco? Eu não estou falando para você tirar todo o seu dinheiro de lá. Talvez você acredite mais no banco do que aqui, está tudo bem. Porque as crenças foram formadas em cima disso. Isso vai levar um tempo para você poder entender tudo isso. Mas pega um pouquinho daquele dinheiro que está no banco e pelo menos transforma ele em USDT. Só de você fazer isso, o que que vale mais, o real ou o dólar? Se eu chegasse assim, ó, com US$ 1.000 para você e chegasse com R$ 1.000, hoje, o que que você ia querer? O poder de compra do dólar é avassalador. Se hoje é 1 para 6, eu te falo que vai ser 1 para 10. Daqui a pouco, é logo ali, vai ser 1 para 10. Significa que um dólar vai valer R$ 10. Então, só de você transformar o seu dinheiro em dólar, você já está saindo dessa inflação desenfreada, porque o dólar também tem inflação, mas você está saindo dessa desenfreada que é o Brasil está vivendo hoje. Nós estamos vivendo a era da regressão, a era da destruição, Brasil. E eu falo isso com tristeza. Então, pega um pouco daquele dinheiro que você tem no banco, transforma em dólar, e aí sim você já pode transformar esses dólares. Pega 100, o valor que você acha, e transforma ele em CBC, e aí você já pode usufruir da nossa tecnologia. Você vai pegar esse CBC, vai entrar dentro do contrato, tudo é feito através de, não precisa de ninguém, não tem empresa, não tem ninguém, é tudo dentro da rede. As validações é feito tudo pelos validadores da rede. E aí você vai colocar a sua liquidez em LP-CBC, mas a hora que você falar, não quero mais, você colocou agora, um segundo depois, você pode ir lá e tirar tudo. Remove, volta para CBC, você faz o swap para o USDT e, se você quiser, coloca novamente dentro do banco. Então, esse processo é o processo que você vai passar para as pessoas. É desse jeito, simples assim. Agora, lógico que o fluxo para quem quer crescer é o quê? Caiu o dinheiro lá no banco, no meu caso, se hoje bloquear o meu CPF, eu te falo, vai pegar só merreca lá. Meu dinheiro não está lá. Não sou louco, né? Desde 2013, se eu não aprendi alguma coisa, pode parar. Mas não, quem aprende é quem executa. Então é isso, tá? Que eu queria apresentar para vocês. Como eu falei, eu ia terminar em cima do horário e são exatamente 21 horas e 59 minutos. Nós começamos às 21h06. Significa que nós temos aí ainda 6 minutos para que alguém possa tirar a sua dúvida aí antes da gente finalizar essa apresentação de hoje. Então, se você tiver uma dúvida, aproveita, levanta a sua mão, tá? Abre o microfone, liga a sua câmera, porque eu quero olhar nos seus olhos. Eu gosto de olhar nos olhos da pessoa. E aí a gente vai responder a sua questão aqui. Valdeci, pode perguntar, Valdeci. Nós temos aí 6 minutos, tá? Para fechar a nossa live de hoje. Boa noite, Miro. Tudo bom? Desculpa aí estar sem camiseta aí. O Pedro perguntou assim, só responder a pergunta do Pedro. Ele Sim, perguntou assim, sim, sim. ele perguntou aqui, quantos anos durará a Conecta? Eu acho que ele deve ter chegado agora, mas eu vou responder, dar para ele o seguinte: Pedro, quantos anos você vai durar? Você pode me garantir que você vai durar 10, 20, 30 anos? Ou seja, o nosso negócio, ele está no mercado. Eu não posso, como que eu vou dar uma resposta para você se eu não sei o dia de amanhã? Entende? Então, assim, o que eu sei é a estrutura que nós criamos que está funcionando. O amanhã é uma nova história. Lógico que a gente tem um pensamento de longo prazo, mas eu não posso falar para você que eu vou durar 10, 20, 30 anos. Aliás, eu fiz 50 anos aí ontem, né?
Fiz 50 ontem, tá? Só para você entender. Então, assim, é uma pergunta muito remota essa questão, entende? O mais importante, eu acredito que a pergunta real é você entender, assim, o sistema em si, tá? O sistema em si, você entender toda a tecnologia, tá? Pode perguntar, Valdeci, desculpa. Ô Miro, boa noite, tudo bom? Parabéns aí pelos 50 aí. Deus abençoe sua vida aí pela frente. Obrigado, obrigado. É, você tem falado muito lá, cara, eu acompanho, sempre na medida do possível. Tira, desliga, aí, baixo. Você fala muito lá da Hub Wallet lá. Eu abri uma conta hoje, que preparado para poder fazer uma criação lá, né, nela. Tem todos os vídeos lá, o tutorial. Mas a explicação sua bem óbvia aí, né, da Trust Wallet e da Hub Wallet lá. Você indica, Como você assim? indica, você indica ir para Hubble, não ficar na MetaMask. Na verdade, é como eu falo, né? Tipo assim, eu sempre, por exemplo, se você. É mais ou menos assim, ó. Para responder a sua pergunta, é muito simples. Vamos pegar o seguinte aqui: a maioria de vocês aqui conhece sobre criptomoeda, pelo menos já ouviram falar. Imagine que você tem lá, ó, você tem o Bitcoin, você tem o Ethereum e tem a Solana. Entre o Bitcoin, o Ethereum e a Solana, qual que é o melhor? Bitcoin, né? Entendeu? Só que a Solana e o Ethereum não é ruim. Então, é como se você pensasse assim, na minha visão, eu vejo pela tecnologia, eu olho sempre pelo lado da tecnologia, como eu estou com os programadores, a Ruby Wallet, ela tem muito mais recurso, muito mais tecnologia do que Trust Wallet, do que MetaMask, do que qualquer outra carteira, do que a Phantom. Ela tem muito mais recurso em termos de tecnologia do que essas outras. Isso não quer dizer que essas outras não são boas, não é isso que eu estou falando. Então aí Outra fica, coisa, mas tem muita gente que quer usar uma Trust Wallet, uma MetaMask e tal, aí normal, outra tá? coisa rapidinho para não tomar seu tempo aí, também você tem seus horários aí. Pedi ajuda para você um outro dia, você me respondeu no privado lá, obrigado. Sobre a respeito de tirar o dinheiro do real. Né? Eu fiz uma análise hoje lá, pela Trust Wallet, sairia num preço mais em conta lá pela taxa, mas tem uma limitação. Tem algum outro meio aí de eu fazer o real pro O USDT aí? dinheiro, a quantidade que você quiser de criptomoedas, eu vou falar para você, para qualquer pessoa aqui. A quantidade que você quiser de criptomoeda, tanto para comprar como para vender, a gente consegue fazer para você, porque a gente está no mercado desde 2013, inclusive sem passar pelos meios convencionais, tá? Então, aí por isso que eu falo, chama eu para conversar, dependendo do valor que você vai querer, a gente vai conversar, ver toda a estruturação, faz a primeira conexão e aí você escolhe a carteira. Inclusive, aconselho o seguinte, dependendo do valor que você vai comprar, tá, de criptomoeda, não coloque nem na Rambi Wallet, nem na Trust Wallet, nem nenhuma carteira. Compra uma carteira offline e coloca dentro dessa carteira. Gera a chave offline e coloca dentro. Se é um valor alto, gera nesse tipo de carteira, Eu tá? analisei até hoje, né, para eu poder entrar com um valor assim um valor maior. Aí hoje eu resgatei um dinheiro que eu tinha na poupança, a metade dele, né, 50% do valor, e, e iria começar já, né? Eu tive essa dificuldade de poder colocar lá em USDT, aí eu posso te pedir ajuda amanhã, em algum horário mais específico, para você estar me orientando aí, me ajudando nessa parte aí. Beleza, beleza. É só me chamar que a gente conversa, tá bom? Tranquilo, tranquilo, então. Deixa eu só Obrigado, liberar os outros aqui para ver se eu obrigado respondo. por enquanto aí. Eu que agradeço, tá? Me chama lá, Valdeci, depois eu respondo você. Amanhã eu vou estar indo para viajando, eu estou para Curitiba. Eu vou sentar com algumas pessoas em Curitiba, né? E eu vou sair de madrugada. Então eu tenho um compromisso agora, saindo daqui, amanhã eu estou em Curitiba, mas aí você me manda mensagem que daí quando eu parar, provavelmente quando estiver almoçando alguma coisa, eu olho a sua mensagem daí, tá bom? E a gente Ok, conversa. ok, então agradeço a atenção aí, obrigado. Sucesso, um abraço, fica com Deus, tchau, tchau. Tá. Agora o nosso amigo Eduardo, né? Deixa eu responder aqui, Eduardo. Eduardo Rosa. Pode apertar aí para falar, Eduardo. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, tudo Miro, bem? tudo bem, graças a Deus. Você tem um histórico de todas as rentabilidades que você está tendo dentro da Conecta Business?
Você fala qual histórico você diz, Eduardo? Não entendi. Mensal, mensal. Eu tenho alguns colegas que ele tem pedido para me mostrar para eles os resultados mensais. Que você fala em 10%, né? Eu tenho falado de 5 a 10%. Você tem um Uhum. histórico sobre esses 7 meses? Na verdade, quanto tempo você já está já, Eduardo? Só para saber. Uma semana. Tá. Nós estamos há 7 meses, praticamente, tá? Fazendo lives e mostrando, inclusive, quem está aqui, por exemplo, só para você ter uma ideia, esse histórico, ele é muito individual de cada um. Teve gente que fez, teve meses que fez 13%, 7%, 12%, 15%. Então, a média que a gente faz é uma média de 10%, tá? Mas isso é algo que, por exemplo, para quem está lá dentro do negócio, todo esse histórico fica registrado dentro, por exemplo, tem muito histórico que vem da V3, que é a V3 que tinha, você não estava nessa época, e você já está entrando na versão V4. Inclusive, a V3 está funcionando ainda, que é uma versão antiga, né, que ela tem mais limitação e tal, e por isso nós construímos uma estrutura nova, que a V3, a tendência dela é o pessoal saindo e aposentar, V3 já é página virada. Mas mesmo na V3, a média foi essa. Então, as próprias pessoas que aqui estão podem confirmar o que eu estou falando. Tá? Então, inclusive, está gravado em vídeo, tudo isso aí. Então, esses históricos que você está falando, tem muitos vídeos gravados, todas as lives nossas desses 7 meses estão todas elas registradas, e tem tudo isso registrado para as pessoas verem tranquilamente. Agora, é importante lembrar, como você sabe muito bem, que é mercado real, resultado futuro, não Sim, significa que vai acontecer o mesmo resultado lá na frente. Né? sim, Tomara que aconteça, mas a gente não pode garantir nada disso. Tá? sim. Certinho. Beleza? Então, a média, 10%. A média é 10%. Tá? Obrigado. Olha aí, ó, o próprio o Eduardo ó, tem vídeos gravados desde o início. Ó, né, ele está falando. Então, tem várias pessoas que tem, né? O outro falando lá, se você ler o chat, você vai conseguir ver aí o pessoal falando aí, tá bom? E eu convido você, inclusive, Eduardo, para essas pessoas, para elas acessarem o nosso canal no YouTube, procura lá Conecta Business Club, ele vai ver vários vídeos lá, materiais, tá tudo aberto para todo mundo ver do que já aconteceu. Então, esses registros, eles são públicos, tá? Além do blockchain também, tem operações que a pessoa consegue ver muitos históricos lá também, tá? Beleza? Deixa só eu responder aqui o nosso amigo Carlos, seu xará, segundo nome, Carlos Eduardo Pérez. Boa noite, Miro. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu faço parte aqui já fazem umas 2 semanas, estou na fase de aprendizagem aí. Uhum, Abri uma conta para teste, né? Coloquei um pouquinho, fiz a indicação aqui também da minha esposa, ela abriu a conta dela, fez lá colocou um valor, conseguimos fazer essa operação, graças ao material que vocês têm disponibilizado aí. uhum, E estou aqui com dúvidas com relação ao funcionamento do sistema que gera aí os valores, né, com base em arbitragem. uhum. Eu sei que ele faz isso dentro da minha carteira, né, da, da Connect. Se eu estiver colocando alguma coisa errada, me corrige, tá, para eu aprender. Uhum. E ele faz essa operação e me gera ali um crédito ou me gera um débito, né, caso não dê positivo, até onde eu entendi. E eu tenho uma dúvida, né? Se o sistema faz isso de forma automática nessa minha carteira, qual a segurança que eu tenho se ele não pode fazer nenhuma extração de um valor meu que está nessa carteira indesejado? Como é que eu faço para ter essa segurança, essa certeza? Eu sei que meu Ba- dinheiro lá no banco eu não tenho essa certeza, né? A qualquer momento Certo. eu posso ter um bloqueio lá, eu não tenho essa segurança. Mas eu queria saber aqui, né, Tá. Bacana, na bacana. blockchain. Bacana, a sua colocação é muito boa, tá? É só algumas correçõezinhas, mas você está começando agora, depois você vai entender. Como é que funciona o sistema? Ele funciona da seguinte forma: qualquer pessoa
ela pode usar a tecnologia, tá? Da forma que você fez. Então, você foi lá, criou uma carteira para você, uma carteira descentralizada, tem que ser uma carteira descentralizada, pode ser uma MetaMask, uma OneKey, enfim, várias carteiras que tem no mercado. Vamos falar um exemplo, a MetaMask, que é a maior de todas, né, que muita gente gosta de usar ela. Aí você vai, tem que ter dentro dela o SDT e ter a moeda pool. Então, uma vez que você tem isso, foi o que você fez, você foi lá, fez a conexão, e aí essa conexão, tudo começa nessa conexão. Por quê? Você conectou na onde? Você fez uma conexão em um smart contract, ou seja, um contrato inteligente, tá? Que esse contrato inteligente, ele existe várias regras. E são regras que são programadas de funcionalidade, tanto para proteger nós, usuários, como para proteger também toda a segurança do sistema. Então, essas regras, elas são imutáveis, Carlos. Vou te dar um exemplo. Existe Tá uma certo. regra dentro do, existe uma regra dentro do contrato da seguinte forma: uma vez que você conectou a carteira lá no contrato, e aí você quer colocar um exemplo, você foi lá, você vai colocar taxa de assinatura. Então, não é você que está colocando. Na verdade, você clica no botão lá na interface, porque você está usando a interface, mas você está clicando no botão e você está autorizando o contrato através das regras que ele tem, que é uma regra de programação imutável, a retirar aquele valor da sua carteira para poder colocar na assinatura. E essa mesma regra é o contrário. Aí o que, que o contrato rege? Somente a sua carteira pode agora retirar aquela assinatura. Ninguém mais, nenhuma outra pessoa consegue, nenhum programador, ir lá e conectar uma outra carteira e retirar aquela assinatura. Um exemplo. A mesma coisa acontece com a liquidez, acontece com todas as funções. Existem algumas regras dentro do contrato que é de manutenção da estrutura, que essas regras é para nós, e aí sim a gente tem que mexer na estrutura da ferramenta, mas regras de saque, de depósito, entendeu? Dessas questões é imutável. Vou te dar um exemplo. Você falou que está começando agora há uma semana aí, pelo que você falou, né? Uma, 2 semanas. O que que Isso mesmo. acontece? Antes de você iniciar, nós estávamos na versão V3. A versão V3 ela não foi desenvolvida a priori para construir marketing multinível. Então, ela não tinha uma estrutura para suportar o crescimento que nós estamos tendo hoje, graças à tecnologia e, obviamente, à aceitação, né, primeiramente a Deus. Então, dentro disso, Carlos, no contrato da V3, quando estava rodando, nós começamos a construir uma nova estrutura. Por quê? Porque a gente não pode mudar as regras da antiga. Então, a gente não pode mudar. Então, quando a V4 está pronta, que é essa que você está agora, ela ficou pronta. Aí nós falamos, pessoal, a V4 já está pronta, já dá para vir para cá. Então, nós tínhamos lá uma quantidade de pessoas lá dentro que todo mundo está com seu dinheiro lá. Porém, a gente não consegue ir lá, tirar o dinheiro daquelas pessoas e colocar na V4. Cada um dos usuários tem que ir lá e só cada um detentor da sua carteira, cada um tira o seu. Então é a mesma coisa. Então, para você entender. E hoje está as duas funcionando. Por quê? Porque teve pessoas que elas acharam melhor, como elas tinham um contrato de 1 ano lá, elas resolveram ficar até o final do contrato. Teve outras que resolveram vir para cá. Então, esse processo é só o usuário que pode fazer. É diferente, por exemplo, do sistema convencional. E tudo isso é registrado através tipo aquela hash que você recebe da operação. Então, toda transação, toda operação que é feita, ela é registrada e ela fica lá. Eu vou morrer, você vai morrer, aquele registro nunca vai sair de lá. Entendeu? Agora, existem alguns riscos dentro da Web3 de segurança. Por exemplo, você não pode expor a sua chave privada. Porque se alguém pegar a sua chave privada, essa pessoa não consegue tirar o dinheiro das pessoas. Ninguém consegue, mas com a sua chave privada ele consegue pegar o seu dinheiro, porque ele roubou sua chave. É como se você tivesse um cofre e só você tem a chave dele. Se você passar essa chave para outro, o outro vai levar seu dinheiro. Então, existem algumas coisas que você tem. Aí o usuário tem que começar a tomar essa precaução. Então, qual que é a sacada aqui da Web3? No banco, o banco fala assim, ó, Carlos, coloca seu dinheiro aqui que a gente vai cuidar para você, né? Entre aspas, falando a grosso modo. Na verdade, eles vão pegar o seu dinheiro e vai emprestar para outro, tal, e seu dinheiro nem lá tá. Só tá um saldo, normal. Então,
Aqui, você não tem ninguém cuidando do seu dinheiro, você que cuida do seu dinheiro. A prova que, por exemplo, eu não sei quanto você tem, eu não sei qual é a sua carteira, eu não sei se você vai entrar agora, se você vai sacar, se você vai retirar, se você não vai, se vai colocar mais. A gente não sabe dessas coisas. Obviamente que a gente sabe, através de alguns contratos, os valores que giram, mas são individuais. E é uma outra coisa importante que a gente pensa, muita gente pensa assim, Miro, e se acabar a liquidez? Não existe, a liquidez que existe é a sua. Um exemplo, as operações que acontecem na sua conta, Carlos, não são as mesmas que acontecem na do Eduardo, que acontece do Clécio, que acontece do Duarte. São operações individuais. Significa que a hora que você Entendi. pausa o seu robô, a hora que você pausou o seu sistema, você pausou para a sua liquidez, você não pausou para a liquidez minha, para a liquidez do Duarte das pessoas, é individual. Então, é um sistema bem complexo, mas eu estou tentando explicar de uma forma leiga para que você possa entender e para você entender um pouco do nível de diferença que é um smart contract, que é para te proteger, diferente do smart contract que você já deve ter visto sobre o Drex, que é o do governo, que o governo vai falar agora o que você vai fazer com o seu dinheiro, se você vai poder ou não, ele vai poder tomar uma operação, uma transação de volta ou não, que é o próximo passo agora do Drex, tá? Então, hoje a gente resume da seguinte forma: você tem dois caminhos. Você pode escolher um smart contract seguro e auditado dentro da blockchain, ou você pode escolher o do governo. Você pode escolher o que vai controlar você. Não estou falando, você pode ser que tenha outros por aí, deve ter smart contracts, não com o mesmo sistema igual ao nosso, mas existe smart contracts por aí bons também, mas não igual ao nosso. Então, hoje, o conselho que eu dou para cada um de vocês que estão chegando agora, não entre no Drex, porque o dia que você for dormir e você acordar e o seu dinheiro virar Drex, vai ser o maior pesadelo da sua vida. E você que está fora do Brasil, não ache que não vai acontecer aí a CBDC, porque todos os países vão ter as moedas digitais controladas pelo governo, tá? Então, só para resumir, para complementar um pouco da resposta aqui, eu acredito que deu para você entender aí, tá? Deu Deu para você sim. entender bem, cara, tá bom? Então, Tá bom. eu aconselho você a justamente, você agora chega nesse momento com sede de conhecimento, e isso é bom, tá? Ao mesmo tempo, você chega com vontade de indicar o negócio, mas eu aconselho que você segure um pouco e comece a absorver as informações, comece a participar, comece a ver o material, cola no seu patrocinador, fala, ei, você me chamou para esse negócio, eu quero material, porque tudo que você tiver de lucro, o seu patrocinador ganha 15%, ele tem a obrigação de te dar suporte, tá? Todas as pessoas que aqui estão, chegou aqui por alguém e ela tem um patrocinador e o patrocinador tem que dar um bom suporte, porque não faria sentido pagar a comissão para a pessoa não dar suporte. Isso trabalhar em equipe, não só dar suporte, falar, por exemplo, eu quando eu era líder de empresa, eu nunca na minha vida deixei de falar um dia com as pessoas que eu chamava para o negócio, eu não deixava um dia sem falar com essas pessoas, porque o meu crescimento depende do crescimento da minha equipe. Se a minha equipe não crescer, eu não cresço. Essa é a regra, como eu falei na apresentação, que você deve ter visto. O segredo aqui, Carlos, é somar, é trabalhar em equipe, é que não tem concorrência. É o contrário. Tá todo mundo junto. Independente se por exemplo, o Clécio, ele é direto de um, se o Eduardo é direto do outro, o Carlos é direto, mas todo mundo está no mesmo objetivo. E tem para todo mundo. A boa notícia é que o mercado é o oceano azul, é infinito, tá? Basicamente é isso. Muito obrigado. Me respondeu, né, claramente aí a minha pergunta. Eu tenho muitas outras, mas eu quero ir pausadamente aí, colocando em outras apresentações, em outras oportunidades, para não estender aqui e deixar oportunidade para todo mundo aí também. Tá, beleza. Obrigado, viu, Miro? Eu que Deus abençoe. agradeço. Tá? Parabéns pelos 50. Obrigado para todos nós. Obrigado pelos parabéns. Uma pergunta que foi colocada no chat aqui é se nós da Conecta não temos como pegar o contrato, revogar. Não existe. Esse contrato ele foi revogado.
e esse contrato não tem como nós não temos mais, assim, vamos dizer, entre aspas, controle sobre ele no sentido, o contrato está lá, não existe uma pegadinha, entendeu? Por exemplo, tem contratos por aí que diz que está gerando isso, aquilo, outro, mas o contrato não é revogado, ele não é auditado, ele tem uma pegadinha, tem uma arapuca. Na hora que tiver uma liquidez ali dentro, sabe o que vai acontecer? O cara que às vezes é o cara que está mostrando o rosto, e você não sabe que é ele, que está puxando esse negócio, é ele que vai roubar todo o dinheiro daquele contrato. Entendeu? Então aqui é diferente. Entendeu? É diferente. Então o contrato está lá, como eu falei, o contrato foi revogado, nós não temos como mexer nessa questão, não temos como pegar o dinheiro de ninguém, também você não tem como pegar o meu, e vai ser sempre assim. É tipo como igual o contrato do Bitcoin, contrato da Ethereum, com os outros contratos que tem, só que com um sistema de operações e uma equipe por trás, assim como tem equipe também nos outros, são chamados desenvolvedores, na verdade chamam de devs, tá? Só para vocês entenderem, tá bom? Eu vou responder aqui o nosso amigo, já passou do horário, mas vou responder, né? Como presente meu de aniversário, o Anilton aqui é o último que eu vou responder, tá bom? Ah, foi o Cristiano Boa que noite, perguntou aqui, né? Miro. Maravilha. Então vamos lá. Boa noite, Miro. Boa noite a todos. Boa noite. Está um pouquinho baixo o seu áudio aí, tá, Nilton? Se der para você aumentar, que eu acho que todo mundo também vai concordar Não, comigo, né? Eu acho que tá não baixo o tá, seu áudio aí para todos. tá no telefone, tá no último. Então fala um pouquinho mais perto do telefone para ficar melhor para nós, mas pode falar que melhorou bem, tá? Fala mais perto. É simples e rápido. É o seguinte, eu quero aprender como acessar o meu contrato, as minhas coisas, assim, colocar e retirar valores fora da interface da Conecta Cripto. Como que faz lá na blockchain? Eu queria aprender isso. Maravilha, maravilha. Então significa que você já está ativo e como eu Sim, falei, o que você tem que fazer, Anilton? Se você não tiver no grupo do Telegram, você vai falar para a pessoa que te convidou para ela te colocar dentro do grupo do Telegram. E quando você entrar lá dentro, a primeira playlist que tem lá já é uma playlist que vai ter uma apresentação de negócio, eu criei uma playlist que é o essencial para você poder. Apresentação de negócio para você entender o conceito. Depois, como você baixar uma carteira, como você criar o API, como você colocar saldo pela blockchain, como você sacar pela blockchain. Já tem tudo isso gravado em vídeo, tá? Não só no meu canal, mas eu digo nosso canal oficial, mas tem líderes aqui, o próprio Duarte aqui eu posso falar, que eu sei que o Duarte também está aqui, que é o canal dele, Criptomaníaco, você vai ver, ele tem uma playlist também, outros têm. Então tem muito material já, tá? Sobre isso, foi colocado agora, inclusive, aqui, ó, né? No chat aí, para você poder ver um pouco disso daí, tá bom? ah, Beleza? legal. Perfeito. Eu já estou no Telegram já. Tá, eu Eu, não eu entendi, já Cresson. Depois responde chat, por favor. Indicados da V3 que quer saber. O que os seus indicados quer saber, Cresson? Não entendi. Da V3. Quer falar aí, quer digitar, o que você quer fazer? Deu, ok, ok, Anilton, eu vou responder o outro para a gente fechar aqui. beleza. O que Fala, você Miro. quer Boa saber, o noite, que você quer saber, Cresson, sobre a V3? Eu não entendi. Fala aí. todo mundo. Boa noite aí, tá escutando bem? Tá, tô escutando, pode falar. É o seguinte, como aqueles links que você me mandou para mandar para todos ali, para todos verificarem aquela condição das posições das ordens, então a questão da V3, ela está pausada, porém a V4 ela está rodando. Então alguns clientes que estão ainda na V3, esperando ali a questão das suas licenças vencerem, eles querem saber nessa questão simultânea, se uma coisa tem a ver com a outra, no sentido daquelas informações que você colocou referente a Paul, que
por conta de novos usuários, ele está distribuindo novos posts. Então, tem alguma relação? A V3 está sendo pausada e a V4 ela está rodando normal? Não, na verdade são coisas distintas, porque assim, a verdade é que assim, né, o sistema ficou pausado, o sistema foi todo parado, porque quando nós identificamos algumas coisas, alguma anomalia no mercado, então o mercado é feito disso. Por que a gente fala para vocês acompanhar o mercado, né? Então você tem que acompanhar o mercado que você está. Por exemplo, então nós já sabíamos da posse do presidente Trump, né? Obviamente que toda vez que um presidente americano vai assumir, o mercado financeiro ele passa por uma grande turbulência e o fluxo é muito grande. E o nosso fluxo aqui envolve taxa, como eu mostrei lá no vídeo, tá? Então as taxas ficam caras, tanto para vocês como para nós também, para rodar o sistema. Então não faz sentido a gente correr um risco desnecessário, né? Sempre a gente busca sempre a segurança. Agora, resumindo, Clécio, é assim, ó, a V3, ela é uma versão que ela está rodando, mas ela é muito mais limitada do que a V4, tá? É como nós falamos, então, principalmente com a evolução que está acontecendo agora. Então, a tendência da V3 é cada vez mais, mesmo, para você ter uma ideia, requer muito mais atenção dos nossos dev com a V3 do que com a V4. Então, a V3 ela dá muito mais gasto para nós do que lucro hoje. Só que como nós temos que manter aquilo que nós prometemos, nós temos que manter até o final. Mas a grande verdade é que a V3 para nós ela não beneficia nós em sentido de lucro tanto hoje, tá? Porque o custo que nós temos com ela, a estrutura que a gente tem que manter para poder manter ela, acaba não sendo viável, tá? Mas está tudo bem, a gente está dentro da nossa programação normal. Mas o nosso foco é, mira, eu posso continuar na V3? Pode, só que vai acontecer momentos que vai acontecer de você muitas vezes olhar e ver gente lucrando mais na V4 que na V3. Isso a gente sabe que vai acontecer. Nós estamos trabalhando para isso. Como a gente sempre falou, não faria sentido a gente criar uma nova estrutura para ela ser, né, igual ou pior do que a que tinha anterior. Então, nós criamos de igual para mais, né? No sentido de todo sentido. E vocês sabem disso, vocês sabem o que é a V4, vocês sabem a estrutura que tem, vocês sabem o escritório que foi criado, tudo que foi desenvolvido e o que está sendo feito, né? Agora, a tendência, volto a dizer, a tendência da V3, a V3 é uma página virada. Quem está chegando hoje, inclusive, ele nem sabe que existe a V3, né? Foi o que nós falamos. Como que nós falamos para vocês no passado? Vocês estão começando a trabalhar agora, o cara que chegar agora, ele nem sabe o que é V3. Ele nem sabe. Para ele poder saber o que é V3, eu vou ter que ficar recapitulando. É mais usuários que já estavam lá, porque a V3, a tendência dela, quando der a última pessoa que fechar lá um ano, acabou e já vai sair do ar e acabou. Não existe a menor possibilidade de, quando vencer o contrato de todo mundo, a gente pegar e manter ela. Por que que a gente fez isso? Vocês devem lembrar muito bem, e aí entra uma outra questão, que a gente não consegue tirar as assinaturas de lá, de CBC, e mandar para cá. É uma prova que o contrato é imutável. É uma prova de que quem, por exemplo, saiu de lá antes de vencer o seu contrato, você pode ir lá, entrar lá, e você vai ver se a sua conta não está rodando lá, mesmo se não está lá a assinatura, não está contando os dias, até vencer, porque nós não conseguimos tirar. O sistema vai rodando até acabar. Entendeu? Já nessa daqui, é o contrário. Isso já foi resolvido. Por quê? Em vários sentidos, inclusive no sentido que se você quiser tirar a sua assinatura, você pode tirar a hora que você quiser, né? Numa emergência ali, não é muita coisa, mas o cara tem muita conta, ele pode ter lá $10, 10 CBC, 20 CBC, ele vai lá na assinatura dele e remove, né? Então, cada vez mais a gente está melhorando o nosso negócio. É por isso que a gente fala, o nosso negócio ele está em constante evolução, tá? Ele está em constante evolução. E nós não somos um negócio engessado. Nós somos um negócio que tem fluxo, né? Não existe rendimento baixo, não existe rendimento alto. O que existe são momentos de mercado.
O que existe são momentos, como eu falei, são momentos de mercado. Existem momentos no mercado que vai estar bom, tem momentos que não vão estar tão bom e momentos que vai estar ruim. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Entendeu? Agora, o mais importante de tudo, o que que é? Que a médio e longo prazo, a médio e longo prazo, e quem ficar aqui vai entender isso, vai ser as pessoas mais bem-sucedidas e protegidas, porque nós vamos estar trabalhando em cima disso. Nós estamos trabalhando para isso. Entendeu? Então, você sabe que existe duas formas de você alavancar. Você é a prova viva disso, Cresce. Você começou zerado. Você estava quebrado. Você é um dos caras que eu acho que mais ganhou dinheiro dentro do nosso negócio, né? Levando o nível que você estava, o nível que você chegou. Então, é a prova de que o nosso negócio ele transforma a vida de qualquer um. Positivo, foi igual exatamente o que eu coloquei no chat. Eu, tipo assim, eu passei todos os momentos que eu precisei, eu passei dentro da Conecta. Então, desde o início, entrando sem nada, depois tendo alguma coisa, e na segunda fase, precisando e automaticamente indo lá, e automaticamente não tendo bloqueio de forma nenhuma para poder fazer o que você vem mencionando em todas as lives que você falou. A hora que você quiser, você vem aqui, remove o seu capital, sem problema nenhum, seja para uma necessidade, Exatamente. seja para você quiser sair, independente de qualquer situação. O sistema mesmo de subconta, só para fechar, vou ter que sair agora. O Carlos está colocando aqui, até dando uma dica aí, ó. Ele está falando que ele está montando estratégia com contas de $500 e ele está tendo um bom retorno. Então, a subconta, ela foi criada para isso. Você pode criar até 50 subcontas com uma única chamada, né? Lembrando que aquela subconta não é conta fictícia. Eu já mostrei isso dentro da blockchain. Cada vez que você cria uma subconta, gera uma carteira. Essa carteira está atrelada à sua carteira principal. Entendeu? Com a chave da sua principal, você acessa todas elas na blockchain. Porque o sistema já gera direto na blockchain. Lembre-se, quando você baixa um aplicativo, Trust Wallet, MetaMask, qualquer aplicativo, esse aplicativo ele está fazendo o que a Conecta está fazendo. Ele está gerando uma carteira para você dentro da blockchain. Por isso que você tem que ter a chave privada dessa carteira. As corretoras, elas operam dentro da blockchain. Quando você põe o dinheiro na corretora, a corretora pega o seu dinheiro e ganha com o seu dinheiro na blockchain. Você tem que entender isso. E lembrando que se você não tem a chave privada das criptomoedas que está na corretora ou está na exchange, você sabe o risco que você está correndo. Ah, Miro, é muito difícil uma corretora quebrar, tá? Quem lembra lá atrás, lá, uma das maiores corretoras que quebrou, e hoje muita gente no prejuízo até hoje. Quem imaginava que isso ia acontecer? Que inclusive foi um período negro no mercado de criptomoedas. Então, pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, eu penso o seguinte: antes de pensar em lucro, pessoal, coloca uma coisa na sua cabeça. Pensa em proteger o que você já tem. Você tem que proteger o que você já tem. Você não pode pegar o seu dinheiro suado, que você ralou todo dia e batalhou para conseguir, e sair colocando em qualquer pirâmide por aí. Sair colocando em qualquer negócio por aí. Não é porque o negócio. Ah, mas Miro, fulano está ganhando tanto, fulano está ganhando. Tá. Acorda, ele está ganhando em cima do seu dinheiro. Não existe rendimento sustentável, contínuo, acima de 1%. Não existe. Eu vou falar isso 1 milhão de vezes porque eu sou trader profissional. Se existisse, eu seria o cara mais rico do mundo. Eu, Miro, do tempo que eu estou, eu seria o cara mais rico do mundo. Não tem como. Você pode, por um período, sim, lucrar 1%, até mais, mas não é sustentável. Nem a corretora consegue manter. Por isso que tem liquidação no mercado futuro, tem liquidação dentro das corretoras. Você tem que entender isso. E agora, o nosso negócio ele é sustentável. Por quê? Porque ele é um rendimento real. Já mostrei as operações, quem não viu ainda, vai lá, pega o vídeo e assiste, vocês vão entender tudo isso, tá bom? Pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês, tá? Eu tenho um compromisso, como eu falei, amanhã eu vou viajar para Curitiba cedo, de madrugada, senão eu ficaria aqui, vocês sabem disso, mas o convite que eu faço para vocês é o seguinte: vamos lotar essa sala aqui na quinta-feira que vem, tá? Trazer convidados, porque esse negócio é para você, mas principalmente para os convidados. Eu quero ver você bem. Para que você esteja bem, você tem que convidar. Você tem que falar do que está acontecendo com você.
Uma outra coisa que eu estou sentindo falta é o pessoal pega, a dica que eu dou para você, quando você entrar na sua rede social, posta, faz um vídeo, faz um print, divulga, vai no Instagram, entendeu? Vai no Facebook, usa as redes sociais a seu favor. Você está falando algo que você está vivendo, você não está enganando ninguém, pelo contrário, você está abrindo os olhos das pessoas. E aí você vai ver que muita gente vai começar, nem sabia que isso existe. Faça o teste. Você que está aqui, talvez você é privilegiado. Chega no meio que você está e pergunta. Chega no seu ponto de ônibus, se você pega ônibus, pergunta para a pessoa: você sabe o que é Drex? Sabe o que é Drex? A maioria nem sabe o que é. A maioria nem sabe o que é. Tem gente que nem sabe o que é Bitcoin, que existe desde 2009. Blockchain, então, piorou. O Web3, ele nem imagina o que é. Eu cadastrei uma semana mesmo que não sabia absolutamente nada disso aí que você está falando. Então, imagina. Às vezes o cara fala assim, tá difícil, meu, tá difícil. Não tá difícil. Tá mais fácil do que você imagina. É só você focar. Pessoal, um abraço para vocês aí, sucesso, tá? Foi muito bom estar aqui. Essa live aqui, eu vou ver se eu consigo subir ela ainda hoje, antes de viajar, e a gente se vê a partir da quinta-feira. Detalhe, todo mundo direcionando lá para o Telegram, tá? Não adianta nem mandar mensagem para mim, porque eu não consigo responder, tá? Não é que eu não quero responder. Vocês têm que entender que hoje é impossível, humanamente impossível para o Miro poder responder todo mundo quando era lá no começo. E a tendência é aumentar cada vez mais. Isso é algo bom, significa que nós estamos crescendo, tá? Pensa da seguinte forma: a águia, elas não andam em bando. Nós vamos nos reunir aqui, a águia ela anda sozinha, mas todas têm o mesmo propósito. E vocês têm que ter mentalidade de águia, porque vocês têm um negócio diferenciado. Então é isso. Um abraço no coração aí, sucesso, uma boa noite, que Deus abençoe todos vocês aí, tá? E a gente se vê aí na quinta-feira, lembrando que cada um aí traga seus convidados. Valeu, pessoal. O áudio está liberado. Tchau, tchau. Muito obrigado, parabéns. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigada, parabéns aí pela